Olá, é com elevada estima que voltamos a manter contato consigo para mais uma edição do programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. E falando em cuidados, eu espero que você em casa esteja a cuidar-se, adotando as medidas de prevenção do novo coronavírus, que todos nós já conhecemos e são praticamente música para os nossos ouvidos. Mas porque o número de infecções tende a aumentar, nós devemos redobrar a atenção e a vigilância, tendo em conta a prevenção desta doença. Bom, hoje vamos falar sobre a circuncisão masculina. Você sabia que a circuncisão masculina reduz em cerca de 60% o risco de infecção por doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV, o cancro do colo do útero e até o cancro de pênis? Bom, neste programa, vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre este assunto. A equipa do Saúde e Vida deslocou-se até o distrito da Manhissa, na província de Maputo, onde acompanhamos algumas atividades de mobilização para a circuncisão masculina. Acompanhe esta peça na reportagem a seguir. A circuncisão masculina é um procedimento cirúrgico mais antigo e mais comum em todo o mundo. É realizada por motivos religiosos, culturais, sociais ou médicos. Entretanto, ainda existem algumas barreiras culturais para sua adoção e as desculpas para não fazer o procedimento são diversas. A desculpa que eu apanho na comunidade é esta. O grupo-alvo, a partir de 18 anos para frente, esse é o homem difícil para se mobilizar para fazer circuncisão. Ora, ou ele vai dizer que está à espera da época do frio, ou ele vai dizer que eu já vivi muitos anos, portanto não há necessidade de eu voltar a fazer circuncisão nesta idade. Apesar deles dizerem que não fizemos, eu quando mobilizo, até hoje, nas minhas mobilizações, apanhei a volta de 300 pessoas, desde de lá para aqui. Mas dessas 300, nem 80 vieram. Vários estudos demonstram que a circuncisão traz benefícios, não só para o homem, mas também para sua parceira. Esta é a mensagem que Simão Pelembe transmite para as populações do distrito da Manhissa durante as mobilizações comunitárias. A mensagem que eu deixo para a comunidade moçambicana é esta, é que todo homem faça a circuncisão. Porque fazendo a circuncisão torna o homem velho homem novo. E dizendo que fazendo a circuncisão está reduzida a gravidade de apanhar vírus do HIV, mesmo a doença de sexo, 60%. Portanto, todo homem deve saber que ao nascer, se nós fôssemos possível, ao nascer fazíamos circuncisão logo à nascença. Ando a porta, mesmo agora aqui na rua, cruzo com ele, sensibilizo, ele diz que sim, ainda não fez, é de vir. E para minha garantia, até dou folheto, cujo folheto tem o meu número, dizendo, chegando lá, apresenta lá o folheto, porque tendo o folheto, ele já sabe que eu já vos perfilei na bicha. Levam um folheto, ficam com um folheto em casa e não aparecem. Nos dias de hoje, a circuncisão é cada vez mais recomendada por questões de higiene, estética e por ser um procedimento que diminui a incidências de doenças urológicas e infecções de transmissão sexual. O nosso tema de hoje é circuncisão masculina e vamos conversar com o Dr. Nelson Chamo, é médico especialista em urologia e é quem vai aumentar os nossos conhecimentos sobre este tema que é bastante pertinente. Dr. Nelson, olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa, já é a sua casa. Olá, muito obrigado por convidar e, como sempre digo, é sempre um prazer estar aqui. E hoje especialmente porque o tema que vamos falar hoje é um tema bastante importante na vida dos homens. Não só dos homens, mas também de toda a família. E já vamos perceber porquê. E o Dr. Nelson, o que é a circuncisão masculina? Por que este procedimento é feito? Bom, a circuncisão masculina seria retirar o prepúcio. O que é o prepúcio? O prepúcio é aquela pele que fica a nível do pênis, que cobre aquilo que chamam a cabeça do pênis. Portanto, retira-se aquela pele e a cabeça do pênis fica exposta. Isso é que chamamos de circuncisão.
Por que é importante fazer circuncisão? Historicamente, como nós sabemos, a circuncisão é importante por razões sociais, razões religiosas e razões culturais. Está descrito em várias culturas a circuncisão como uma das práticas médicas e também culturais mais antigas em várias civilizações. Por outro lado, é importante por razões médicas. Há doenças que o seu tratamento é a circuncisão. Uma doença como, por exemplo, a fimose ou a parafimose, em que são situações em que nós não conseguimos mobilizar a pele, o prepúcio, aquela pele que cobre a cabeça do pênis, nós não conseguimos mobilizar. Essas são as razões. Mas também, mais recentemente, a circuncisão ganhou mais importância porque ela está associada à prevenção de algumas doenças infecciosas, incluindo o HIV e SIDA. E é aí onde entra a importância de fazer a circuncisão, que nós falamos anteriormente, que é um benefício não só para o homem, mas também para a família, porque um homem circuncidado tem menor risco de desenvolver estas doenças de transmissão sexual e passar para a sua parceira, neste caso. Sim. Fazendo a circuncisão, o indivíduo, o homem, tem menor probabilidade de ter das doenças infecciosas, sem com isso querer dizer que este homem deve parar de usar os outros métodos de prevenção de doenças. Não é isso que se pretende dizer. Especialmente a circuncisão no homem é um método de prevenção do HIV-Sida e um método de prevenção de um outro vírus que leva ao cancro do pênis, ok? Então, fazendo essa circuncisão, este homem tem menor probabilidade de ter o cancro do pênis. O vírus que causa o cancro do pênis é o mesmo vírus que está associado ao cancro do colo do útero. Portanto, este homem, se ele faz a circuncisão, ele estará a prevenir ou a melhorar a sua saúde, mas estará a melhorar a saúde da sua esposa também, ou da sua companheira, tanto do ponto de vista do HIV-Sida, como do ponto de vista do cancro do colo do útero. Obviamente, não estamos a dizer que, uma vez circuncidado, ele deve deixar outros meios de proteção, como o preservativo. Não estamos a dizer isso, estamos a dizer que é uma forma de contribuir para a prevenção dessas doenças. Ou seja, reduz o risco de ter ou de ser infectado por estas doenças. Exatamente. Por quê? Porque esta pele que nós retiramos é uma pele que tem propriedades e que dão-lhe mais afinidades com esses vírus, tanto o vírus do HIV como o HPV, que está relacionado tanto ao cancro do pênis como ao cancro do colo do útero. E com que idade é recomendável fazer a circuncisão? O doutor esteve aqui a explicar que muitas vezes as pessoas optam pela circuncisão porque é um assunto relacionado a fatores como a religião, a cultura, e há culturas até que optam por fazer a circuncisão logo à nascença. É recomendável? Bom, obviamente que a circuncisão é recomendada para fazer o quanto antes. O melhor é fazer quando criança. E em muitas culturas, sim, faz-se mesmo à nascença. Do ponto de vista médico, há alguns fatores que concorrem para a decisão do momento em que faz a circuncisão. Um deles é o fator anestesia, não é? Porque sendo um procedimento cirúrgico, apesar de ser relativamente simples, ele vai requerer algum tipo de anestesia. Quando é criança, nós geralmente optamos pela anestesia geral. E se nós vamos fazer anestesia geral, o melhor não é fazer a nascença. Nós, de forma geral, fizemos depois dos 2 anos. Obviamente, há situações, há doenças, como eu disse, que o seu tratamento é circuncisão. Nesses casos, nós fizemos a circuncisão logo que tivermos condições. Pode ser a nascença, pode ser a posterior.
Mas de forma eletiva, de forma planificada, nas crianças nós fizemos depois de 12 anos. Mas a nível nacional, porque nós temos um programa nacional de circuncisão. Esse programa nacional de circuncisão faz-se com anestesia local, ou seja, não é anestesia geral, coloca-se anestesia a nível do pênis apenas. Para isso, a criança tem que ser relativamente crescida para suportar ou para estar em condições desse tipo de anestesia. E nesse caso, nós fizemos a partir dos 10 anos. E para aqueles pacientes que já atingiram a idade adulta e que ainda não fizeram a circuncisão, qual é a recomendação que o doutor deixa para estes casos? Obviamente, a nossa recomendação é de que façam a circuncisão. E fazer a circuncisão pelas vantagens que nós já mencionamos, a prevenção dessas doenças, a questão de higiene íntima do homem, a circuncisão melhora a qualidade de vida de um homem. Muito bem. A circuncisão, o doutor explicou que é um procedimento cirúrgico e é simples, mas como qualquer um outro procedimento cirúrgico tem os seus riscos. Quais são os riscos da circuncisão? Bom, nós dizemos que a circuncisão é um procedimento relativamente simples, porque a técnica é simples e também, felizmente, as suas possíveis complicações também são relativamente simples. Existem duas principais complicações, aquelas que são mais comuns, que é o sangramento, que é após o indivíduo ser submetido à circuncisão, ter um sangramento que pode requerer que se reopere este indivíduo para controlar esse sangramento. A outra complicação que é comum são as infecções. São as infecções que o indivíduo, após fazer a circuncisão, pode ter uma infecção. Essas duas complicações, há meios de evitar que aconteçam. No caso do sangramento, é observar a técnica cirúrgica de uma forma rigorosa e controlar o sangramento intraoperatório. E no caso da infecção, manter a higiene, fazer o penso e também antibióticos. Existem outras complicações que são mais raras. Portanto, em termos de complicações, as mais comuns seriam essas duas. Doutor, um dos argumentos muito usados pelos homens contra a circuncisão é o risco da redução da sensibilidade do pênis. Será que ocorre mesmo esta perda da sensibilidade depois da circuncisão? Não há uma relação entre a circuncisão e a perda dessa sensibilidade. Por quê? Porque os locais em que se encontram as estruturas que garantam a sensibilidade não é a nível do prepúcio, ok? É a nível da cabeça, do pênis e é a nível do nós chamamos colo, que é a transição entre a cabeça e o corpo do pênis. Então, são nessas duas regiões em que existem maiores terminações nervosas relacionadas com essa sensibilidade e não no prepúcio. Obviamente, o prepúcio, como qualquer estrutura do corpo, tem terminações nervosas que estarão relacionadas com a sensibilidade, mas não são elas que estarão significativamente relacionadas com a sensibilidade sexual. Muito bem, obrigada por esclarecer esta dúvida, porque tenho a certeza que é a dúvida de muitos telespectadores que estão do outro lado do receptor. E nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Muito obrigada pela sua atenção, pelo carinho da sua audiência e por nos permitir entrar em sua casa. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre a circuncisão masculina. Dr. Nelson, que cuidados é que são necessários depois de fazer este procedimento? Bom, depois desse procedimento, os cuidados gerais, como qualquer cirurgia, o repouso,
evitar a dor com analgésicos, a questão da higiene, e no caso da circuncisão é através de pensos, a questão da prevenção da infecção, através dos antibióticos. Uma particularidade relativamente à circuncisão é, principalmente nos homens adultos, é evitar situações que podem levar com que o pênis fique ereto, porque a ereção do pênis vai interferir na cicatrização dessa ferida e vai interferir nos pontos, porque nós fizemos suturas a nível do prepúcio, que é para garantir a cicatrização. Portanto, evitar com que hajam situações de ereções que podem interferir tanto a cicatrização como nesses pontos de sutura. Bom, vamos agora esclarecer alguns mitos e verdades relacionados a este tema, a este assunto, que é a circuncisão masculina. Dr. Nelson Chamo muitas vezes disse que a circuncisão masculina pode levar à perda da função sexual. Isto é um mito ou é uma verdade? Na verdade é um mito, porque como explicamos anterior, este procedimento não interfere com a sensibilidade e também não interfere naquele que é o mecanismo de ereção do indivíduo. Portanto, é um mito porque a disfunção sexual tem as suas causas que não inclui a circuncisão. Sim. Certo. Deve-se amarrar a capulana ou usar saia antes da ferida sarar. É verdade ou é um mito? Bom, isto também é um mito. Não há uma relação direta entre a capulana e a saia com a circuncisão. O que há, que é verdade, é que devemos evitar situações em que o pênis, após ser submetido à circuncisão, tenha alguma pressão da roupa. Portanto, roupas menos justas, mais alargadas, são ideais no pós-circuncisão. E não estamos necessariamente a falar de capulanas ou saias. Sim. Muito bem. Uma criança que seja circuncidada recupera mais depressa em relação a um adulto? Sim, verdade, sim, teoricamente é verdade. Por quê? Porque, como disse, a circuncisão, em termos técnicos, é indicada mais nas crianças, que o processo de cicatrização é mais rápido, e também no adulto a questão de ereção, que pode interferir com a cicatrização, existe. Portanto, teoricamente é mais rápida a cicatrização e o pós-operatório é melhor nas crianças. Sim. Certo. Um homem não circuncidado deve ter maiores cuidados de higiene. Isto é um mito ou é uma verdade? É verdade, é uma verdade. Por quê? Porque a pele, o prepúcio, nos obriga a ter cuidados de higiene redobrados. Por quê? Porque dentro do prepúcio, naquela parte da pele, entre a pele e a cabeça, quando nós não temos uma higiene adequada, vão se acumulando umas secreções, que chamamos esmegma, e essas secreções são fontes importantes tanto para a proliferação de bactérias e, consequentemente, infecções, como também são uns meios associados ao cancro ao surgimento do cancro do pênis. Portanto, esse indivíduo tem que ter maiores cuidados de higiene. Muito bem. Doutor, este é o momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa, colocando também as suas dúvidas e perguntas sobre os diversos temas ligados à nossa saúde, e hoje em particular estamos a falar sobre a circuncisão masculina. Vamos à rubrica Saiba Mais. Olá, Dr. Nelson, chamo-me Clemente. Doutor, gostaria de saber do senhor, após a circuncisão, quanto tempo o homem deve esperar para manter a relação sexual? Bom, obviamente que isso vai depender do processo de cicatrização. Temos que ver como é que está a ferida que fica
em que estágio de circuncisão se encontra. Mas um período entre 4 a 6 semanas seria um período médio para aguardar para retomar a sua atividade íntima. Olá, doutor. Chamo-me Boaventura Cuna. Gostaria de saber, o consumo de líquido após a circuncisão pode causar dores ao homem quando ele for a urinar? Não, a dor ao urinar está muitas vezes relacionada a uma infecção urinária. Portanto, não está relacionada à circuncisão. Olá, doutor. Chamo-me Pelda. Quais são as implicações para quem faz a circuncisão em casa? Bom, a circuncisão em casa é uma daquelas questões que nos preocupa bastante, porque em casa nós não temos como garantir que hajam condições, primeiro, técnicas para se proceder com esta cirurgia e depois também não temos como garantir condições de asepsias, de higiene para que ocorra de uma forma segura. E terceiro, porque não temos como garantir condições de assistência a este homem caso o procedimento não corra bem. Portanto, há muitos riscos, há o risco de sangramento, há o risco de não se conseguir anestesiar bem o doente e, por consequência, lesionar outras estruturas, seja a cabeça do pênis, seja a uretra, que é aquele canal por onde sai a urina. Portanto, nós não aconselhamos a fazer a circuncisão em casa, até porque existe a nível nacional um programa nacional de circuncisão em que o homem pode ser submetido à circuncisão e é um programa gratuito e, como disse, é a nível nacional. Olá, doutor. Respondo pelo nome de Carlos. Tenho uma dúvida. Qual é a melhor idade para fazer a circuncisão? Bom, no nosso contexto, nós estamos a fazer circuncisão em crianças a partir dos 10 anos. Portanto, de 10 a 15 anos é a melhor idade para fazer a circuncisão. Dentre tantos benefícios da circuncisão masculina, a estética realça-se, mas também a redução da possibilidade de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, em particular o HPV, que é um dos micro-organismos que é responsável pela evolução a longo prazo em algumas mulheres do cancro do colo do útero. Portanto, sejam circuncidados que vão proteger a si mesmos e também os seus parceiros sexuais. Quando a mulher já é um bocadinho mais adulta, ela já tem que saber quais são as componentes da sua vulva, que é a única componente que deve ser higienizada pela mulher em casa. A componente da vagina, que é mais interna, esta é exclusiva para avaliação e, se houver necessidade de limpar esta área, que seja um profissional a fazer. Nós podemos olhar e ver pelo manequim que a componente da vulva é esta, que é a área dos genitais que é visível a olho nu. Quando a mulher afasta as pernas, quando a menininha afasta as pernas, nós podemos observar a vulva. A vulva inclui os pelinhos que podem aparecer na zona do monte púbico, mas também temos os grandes lábios, que são eles que ficam cobertos de pelo, e também temos os pequenos lábios. Dependendo da pessoa, os pequenos lábios podem ser maiores que os grandes lábios, mas isto é característica particular de cada mulher. Quando nós afastamos os pequenos lábios, aí sim podemos notar a entrada da vagina, que é cor-de-rosa, em princípio, para todas as mulheres. As alterações da cor nesse sítio vão implicar alguma doença ou infecção. Portanto, os cuidados de higiene são exclusivos para a vulva. A mulher vai se lavar com água, de preferência. Se esta mulher for mais novinha, o sabonete a usar tem que ser um sabonete neutro. Se esta mulher for um pouco mais crescida, da puberdade, durante a vida sexual ativa, tem que ser um sabonete líquido de preferência, mas que tenha um pH próprio para esta região íntima. A frequência da lavagem dos genitais é dependente geralmente de algumas necessidades.
Quando a mulher é nova, desde bebezinho, cada vez que este bebê faz cocô, faz xixi e haver necessidade de trocar a fraldinha, é a demanda com a qual se vai fazer a higienização da região íntima. Nas mulheres mais adultas, puberdade e até a menopausa, a mulher tem que limpar pelo menos 2 vezes ao dia. Falo de lavagem. O ideal seria lavar-se ao amanhecer e no entardecer. Existem, entretanto, algumas pessoas que, por questões religiosas, toda vez que usam o banheiro, vão para fazer xixi ou vão para fazer o cocô, depois eles têm que lavar toda a região da vulva. Estas pessoas também vão seguir este padrão das suas necessidades fisiológicas, sendo um máximo ideal de 2 vezes, sem contar com a obrigação fisiológica de outras necessidades. Vale a pena sempre ter um cuidado acrescido quando se trata de relação sexual, porque nós temos um contato com uma outra pessoa ou com outras pessoas. Portanto, antes é preciso estar higienizado de forma básica, mas depois da relação sexual, as mulheres, o ideal é que façam logo de seguida o xixi, vão à casa de banho para urinar, que é para evitar que as secreções que ficaram durante o ato sexual no canal vaginal ou na entrada da vulva subam e entrem na uretra, que fica muito pertinho aqui. A uretra do homem é mais afastada, mas a uretra da mulher está muito perto da entrada da vagina. Sim, então, depois do ato sexual, pode seguir, sim, o momento pós-coito, que é de relaxamento, mas logo a seguir é preciso que vá urinar e lave os genitais. De uma maneira geral, as mulheres menstruam e devem seguir um padrão de mudança de pensos. Se esses pensos forem externos, os pensos usuais, que são colocados a cobrir somente a região dos genitais, este tipo de penso deve ser trocado pelo menos a cada 4 horas. Quando esta mulher vai fazer a muda deste penso, nesta altura, dependendo do sítio onde ela estiver, vale a pena reforçar a limpeza no local, passando água somente ou passando um lenço umedecido próprio para a região íntima. Quando o penso que ela usa não é do tipo externo, são absorventes internos, daqueles que ficam dentro do canal vaginal, que são os vulgarmente conhecidos como tampões, mas temos hoje em dia também coletores menstruais. O ideal é que esses sejam mudados pelo menos a cada 6 horas. Eu vou lembrar aqui que os coletores menstruais e os absorventes internos não são recomendáveis para usar durante a noite. Lembrem-se que devem ser trocados a cada 6 horas e nós geralmente dormimos um pouco mais do que isto. Então vale a pena, para facilitar o arejamento da região vulvar, durante a noite usar mesmo o penso básico, higiênico, absorvente externo e coberto e protegido por uma cuequinha íntima. Nenhuma vagina ou canal vaginal ou mesmo vulva tem um cheiro a rosas, é coisa perfumada. Não, não é. Todos eles têm um cheiro característico que é condicionado pelos micro-organismos próprios do canal vaginal de cada mulher, tendo algumas um odor ligeiramente mais forte e outras um bocadinho mais ligeiro. Mas o mais importante é que a mulher saiba ela mesma qual é o seu odor habitual, para toda vez que houver algum desvio deste odor habitual, ela saber que alguma coisa está fora do comum. Mas sim, tem um odor não muito agradável e desejável, mas regra geral é um odor pacífico que não tem nada relacionado com infecções. Durante a noite é que a mulher deve permitir que haja arejamento da região íntima. A nossa região íntima é uma região que é quentinha, escurinha e também é úmida de natureza. E isto também propicia um ambiente favorável para o crescimento e a reprodução de micro-organismos, alguns bons, outros maus. Portanto, sempre que for possível a mulher estar sem a cueca, sem a calcinha, é o melhor recomendável. Então, dormir sem a calcinha é a melhor coisa e durante o dia, se for possível, também pode circular sem este adereço de roupa, porque vai permitir que haja uma ventilação desta zona.
e diminuir um bocadinho a temperatura local, isto vai dificultar o crescimento de micro-organismos na região. O ideal e o recomendável é usar roupa íntima de algodão, justamente porque permite troca de ar e isto vai fazer com que a região íntima não fique muito aquecida. Estou ciente de que as cuecas íntimas, as calcinhas mais sexys, permitam-me que use essa expressão, são de licra, são de tecidos sintéticos, mas nós vamos deixar estas roupas para ocasiões muito específicas. Não as usaremos de forma frequente no nosso cotidiano, no dia a dia das pessoas. O essencial é que se saiba que a higiene deve ser feita da parte de frente para trás, portanto da vulva em direção ao ânus, para não arrastar os micro-organismos para cima. O que é que vai acontecer a médio ou longo prazo? A mulher vai começar a ter provavelmente um corrimento, aumento de secreção na região, que não é comum para ela mesma. Para além do corrimento, ela pode ter infecções um bocadinho mais graves, aparecer ali uma comichão um pouco mais frequente, fora do comum, irritabilidade na região, e sempre que isso acontecer ou qualquer coisa que desvie a normalidade dos seus genitais, sim, é recomendável que de imediato procure um ginecologista se o tiver, ou, na maior parte das vezes, no nosso contexto como país, procurar um profissional que lida com a área de saúde da mulher. Geralmente são as nossas enfermeiras de saúde materno-infantil. Bom, são instantes finais desta edição do programa Saúde e Vida, edição de hoje em que estamos a falar sobre a circuncisão masculina. Dr. Nelson Chamo, em jeito de últimas considerações, que recomendações deixa para os nossos telespectadores que nos acompanham neste momento, não só os homens, mas também as mulheres, porque têm um papel importante e fundamental de conversar e convencer ao seu parceiro a aderir ao serviço de circuncisão masculina. O que tem a dizer? Bom, eu deixaria duas recomendações. Uma é que, como bem disse, que a questão de saúde é uma questão de casal, é uma questão a dois. Como vimos, este procedimento não só beneficia o homem, mas de certa forma beneficia a mulher e a família. Portanto, é preciso que o casal se organize e leve a sua criança para fazer a circuncisão. A segunda recomendação é relacionada ao Covid. Como nós sabemos, o número de casos no nosso país aumentou, o número de óbitos também tende a aumentar, o que nos preocupa bastante. Então, temos responsabilidades, todos nós, em nos proteger, em fazer o melhor de nós para proteger a nós e a nossa família e aquela comunidade em que nós vivemos. Muito bem. Dr. Nelson, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em estar cá e aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria que é tão importante, que é a circuncisão masculina. Até uma próxima oportunidade e muito obrigada. Obrigado. Bom, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode manter contato conosco através das redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde. Não se infecte pelo coronavírus por negligência e, se o fizer, não permita que este vírus se espalhe e que infecte as pessoas que estão no grupo de risco. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.